Vocês estão acompanhando o Filomed, o podcast Filomed. Tem tanto no YouTube como no Spotify os episódios completos para você acompanhar. No 6º episódio, a gente conversou com a Maria Luísa Pires sobre esse livro aqui, né, o Juramento de Hipócrates, que ela vai trabalhar com esse juramento, o ethos clássico. E nessa conversa nossa, a gente fala muito sobre o Apolo, né? Sobre a mitologia grega e o desenvolvimento como é que se deu esse desenvolvimento da medicina. E claro que o tempo todo a gente faz um paralelo à filosofia. Muito bem, aí esses dias chega o professor Paulo e fala para mim, porque estavam na época do Império Romano, encontraram o escrito sobre Parmênides falando filho do curador, entre parênteses, Apolo. Aí eu fiquei parado, olhando, né, esperando se ia aparecer alguma outra conclusão ou não. Mas assim, sem expressar nenhuma irmandade com o Parmênides em relação à medicina especificamente, porque não é porque apareceu a palavra Apolo que ele queria dizer necessariamente filho de médico. E aí eu fiquei parada, né, olhando e... Não, porque então ele era filho de médico, né? A minha primeira impressão mas acho que não, porque eles usaram a palavra curador, né? Não médico, mas principalmente a primeira pergunta é por que Apolo e não Hipócrates, se eles queriam dizer filho de médico. Né? Se ele era filho de médico, poderia usar a imagem de Hipócrates, né? Ou mesmo essa figura aqui é a figura do Asclépio. O Asclépio é o filho do Apolo, né? Na mitologia, né? Bom, você tem que a serpente que tá no bastão de Asclépio, ela faz lembrar a arte curativa médica com a palavra encantada das pitonistas do oráculo de Delfos. Agora, por que uma das coisas que me chamou a atenção naquela citação, né? É porque a gente tem as práticas curativas e o desenvolvimento do que a gente vai chamar hoje de medicina, né? E existe uma como se fosse uma linhagem. Então, não é Apolo puro, nem mesmo o nosso juramento é de um Apolo puro, né? É um Apolo, o Asclépio, que é o filho dele, é dedicado à medicina. Aí, o Hipócrates, ele vem dessa linhagem. E isso tem um significado importante, porque quando a gente tem o nascimento de diversas artes na Grécia, no século V a.C., a medicina ela vai datar a medicina de Hipócrates desta época. Então eu peguei aqui algumas citações do porquê a palavra curador ou cura faria sentido num escrito do século VI, do século VI a.C., né? Que é o Parmênides, ele é mais velho que o Platão, que o Sócrates e que a época do Hipócrates. Agora, o Platão ele vai usar diversos conceitos e palavras que o Hipócrates usa nos textos que ele escreve. Então, eles são próximos. O Parmênides vem um pouco antes.
Então, um dos pontos fundamentais é a gente pensar que a medicina hipocrática, ela tem esse surgimento do século V antes de Cristo, né? E o que diferencia ela do que estava acontecendo? A gente possui diversos clãs que realizam as práticas da cura. E o Asclépio, ele foi um médico que viveu antes do século VIII antes de Cristo, e o qual pelos seus feitos curativos adquiriu um status de herói. Depois ele foi deificado posteriormente. Então ele foi realmente um médico que existiu, e aí ele passou a entrar na mitologia grega. Como é que funcionava a medicina sacerdotal nesse período antes do século V a.C.? A gente tinha a virada da cura. Então, especificamente, você sonhava com o Asclépio e toda a cura era, assim por dizer, uma epifania. Então, aqui é um dos pontos que eu marquei, pensando na palavra da epifania, a cura como a epifania. Essa palavra, ela me lembra muito aquilo que o Parmênides sentiu em relação à filosofia, como se fosse uma revelação das musas. Há uma coisa semelhante ao que eles chamam de cura. Então, nesse período em que Hipócrates não está em cena, né, e o que poderiam querer passar nessa inscrição. Então, eu olho esse curador, como mais uma das coisas da Grécia enigmáticas, ou que podem desenvolver algumas narrativas, no mínimo algumas, do porquê essa palavra, né? Porque se ele fosse filho do médico, não tem o mesmo significado de filho do curador. Só pelo fato da palavra cura, na época dele, né, está associada com a epifania, com um sonho em que você encontra com essa figura divina, né, tem essa visão. Então, as pessoas, os pacientes, eles tinham que ir aos locais, né, aos santuários, e ficar lá para poder sonhar com Asclépio. Você tem uma ruptura nessa prática de curar, que ela não foi abrupta. Então ela foi se dando junto, né? A medicina enquanto algo dos templos, enfim, ela foi mudando depois para a medicina de Hipócrates, junto com a construção dos estados-cidade, né, da Grécia, ali no século VIII e VII antes de Cristo, né? Você tem vários estudos que apontam que também é justamente quando a gente tem o registro do nascimento da razão grega, que é quando começa a se livrar da mentalidade religiosa e o mito vai ficando ultrapassado. A gente tem uma relação com os povos micênicos por causa que eles tiveram uma relação com o Oriente, e isso faz os gregos relembrarem e retomarem a escrita. A escrita aqui, ela é fundamental para você difundir o conhecimento e o que está nascendo ali, que é um racionalismo. Então existiam vários clãs diferentes que dependiam do ensinamento entre familiares para ensinar as técnicas de cura. E os hipocráticos também se denominavam como descendentes de Asclépio. Por isso que não há um embate dos médicos hipocráticos com a religião e outras artes de cura. Só que eles diferenciavam que era os médicos, né? A diferença de quem
fazia a medicina com base no racionalismo para os que não faziam. Se o Corpus Hipocrático ele data de 450, 350 a.C., e se durante a gente teve antes, né, uma praga que assolou Atenas por volta de 430, 426, mais ou menos no mesmo período também, né, tem uma relação ali. E nesse momento a gente tem uma introdução ao culto do deus Asclépio, proveniente da cidade de Ebitauro, concebido como uma figura de curador potente. Veja que não tinha como você ter algum escrito relacionando assim fortemente a figura de um curador, portanto, né, a Hipócrates. O Corpus Hipocrático ele é datado de depois. E também o Asclépio ele vai se ampliar o culto dele, né, ali por quando a gente tem a praga assolando Atenas.